Fala galera, a gente vai começar agora o projeto revisando a legislação de trânsito em 100 questões, e esse é um módulo dentro do curso CTB para concursos, para quem está estudando aí para cargos de agente de trânsito e também para Polícia Rodoviária Federal, que está aí sendo cogitado em um próximo concurso. Tranquilo? Não sei se esse ano, mas provavelmente ano que vem. Beleza? Então a gente vai abordar aqui, vamos passear por todos os capítulos CTB, trabalhando questões e dessa forma revisando a legislação de trânsito. Então, vamos aí para nosso embate aí de 100 questões, tá bom? Vencendo aí um a um, a gente vai trabalhando esses conteúdos. Então, se junta aí com a gente e vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: à luz do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada e estacionamento, operação de carga ou descarga. Essa é a definição que a gente encontra no próprio CTB. Essa é a definição, por isso que o gabarito dessa questão é já exatamente a letra a letra A, tá bom? A gente já tem aí, essa definição. No anexo 1 do CTB, a gente vai encontrar também uma definição nesse sentido, trabalhando exatamente essa mesma linha, tá? O que que eu vou fazer aqui com vocês? Vamos corrigir os outros itens, porque aí a gente aprende corrigindo, e essa é inclusive uma forma, muito eficaz de se estudar com a resolução de questões. Quando você resolve questões, né, marca ali os gabaritos e ao final vai conferir quantas acertou, quantas errou, o grande pulo do gato é você voltar nas que você errou, certo? Não apenas morrer ali no gabarito, mas voltar lá na questão e conferir exatamente o que foi que você errou para fazer a correção dos itens. Perfeito? O item B diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e das entidades componentes do Poder Legislativo Municipal, não, né? Poder Legislativo Municipal, não. O equívoco aqui desse item é que essa responsabilidade, esse direito e esse dever, ele cabe a quem? Aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Poder Legislativo Municipal deve ceder lugar para Sistema Nacional de Trânsito. Item C diz que os órgãos e entidades componentes do SNT não respondem por danos causados. O erro aí é o não. Eles respondem sim por danos causados aos cidadãos, ainda que em virtude de ação, omissão ou erro na execução e na manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito ao transeguro. Direito esse que é um direito de terceira dimensão, e que aqui a síntese desse item C, pessoal, né, corrigido, essa responsabilidade é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva dos órgãos e entidades componentes do SNT. O item D diz que são vias terrestres, urbanas e rurais, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal? Não. Que terão seu uso regulamentado pelo órgão trânsito com circunscrição sobre a via, tá certo? Então quem regulamenta a utilização das vias não é o prefeito, mas sim a autoridade de trânsito do órgão com circunscrição sobre a via. Perfeito? E o item E diz que as disposições do CTB não são aplicáveis aos veículos estrangeiros. Errado. Os veículos estrangeiros devem sim obedecer às regras de trânsito, às normas de circulação e conduta, de modo que no cometimento de infrações eles serão sim punidos e caso queiram sair do país, eles devem realizar o pagamento ou efetuar o depósito administrativo ou o judicial dos valores referentes a essas penalidades. Caso consigam sair antes de efetuar esse pagamento e tentem regressar ao país, só poderão entrar novamente se fizerem o pagamento de todos esses débitos. Beleza? Então, o gabarito da primeira questão ficou por conta da letra A. Segunda questão. Para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, adota-se a seguinte definição a um estacionamento. Há muita dúvida sobre o que é parada e sobre o que é o estacionamento. E nós temos um ponto crucial para fazer essa distinção, que é a operação de embarque e desembarque de passageiros.
Se está acontecendo embarque ou desembarque, eu estou diante de uma parada. Se não está acontecendo embarque nem desembarque, então a gente está diante de um estacionamento. Não tenho nada relacionado à permanência do condutor dentro do veículo, nem o fato do veículo estar ligado, o motor em funcionamento. Também não diz respeito a um tempo determinado, mas sim circunstância de estar em operação de embarque ou desembarque. Então, na situação prática, na realidade, o cara chegou, desembarcou o passageiro vai resolver uma pendência ali no comércio, na propriedade, e o condutor fica ali dentro do carro esperando. O fato de estar esperando faz com que ele esteja na situação de estacionamento. Então, eu sempre digo que esperar é igual a estacionar. O cara está esperando o passageiro chegar, está esperando o passageiro voltar, ele está estacionado. Na hora que o passageiro chega e efetua, né, de forma prática, ele está realmente embarcando no veículo, aí eu estaria diante de uma parada. Beleza? Então, por definição, o estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque. Veja que fala tempo superior, ele não crava X minutos. Considere um ônibus, 42 passageiros vão desembarcar. Vai gastar alguns minutos, diferentemente de um único passageiro de um automóvel. Então eu não tenho um tempo atrelado, mas sim uma operação em acontecimento. Beleza? Gabarito da segunda questão ficou por conta da letra B. Terceira questão. O Sistema Nacional de Trânsito, ele vai trazer a definição, o que é o conjunto dos órgãos e entidades ah, da União, dos estados, do DF, dos municípios, que tem por finalidade. Aí ele lista todas as atividades que são exercidas pelos órgãos que fazem gestão do trânsito. Beleza. Então, desde o planejamento até a aplicação da penalidade. Todas as atividades, aí ele listou tudo, juntou as atividades de todos os órgãos, sejam de trânsito, rodoviário, administrativo, fiscalizador, julgador. Beleza. Com base no texto, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, exceto. Então, ele deu a definição, trouxe a definição, mas ele pergunta quais são os órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito. E ele quer a exceção. Então, desses aí, um único não faz parte desse sistema. Então, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, órgão fiscalizador atuante nas estradas e rodovias federais. O item B traz um tal de CANTRENDAF, né? De imediato já soa estranho. Se você fez uma leitura rápida no CTB, você já vai estranhar essa nomenclatura, porque ela é totalmente estranha à legislação, de modo que foi uma criação, uma invenção aí da banca. Não existe esse órgão, nem existe, nem faz parte, nem existe. O gabarito da questão é a letra B. Junta Administrativa de Recursos de Infração AJAR, são órgãos julgadores em primeira instância, Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, e Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Esse Conselho do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, poderia gerar alguma dúvida aí com o gabarito da questão, e os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estado, Distrito Federal e municípios também são componentes. Então, o gabarito da questão, letra B. Tranquilo? Show de bola. Quarta questão. Marque a opção que corretamente preencha a lacuna no texto a seguir. Compete ao estabelecer as normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ora, norma regulamentar, norma que regulamenta. Vamos lá, o CTB, atual CTB, ele abriu mão do que nós tínhamos no Código de 66. O Código de 66, ele trazia a figura do regulamento. Eu tinha a letra da lei e eu tinha o decreto normativo. Eu tinha o regulamento. Ele trazia ali ah, os pontos de preenchimento da lei. O atual CTB, ele não se utiliza dessa estrutura. Eu tenho uma lei e abaixo da lei, ato normativo infralegal, eu tenho uma resolução do CONTRAN. Então, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão responsável pela regulamentação do CTB.
Ao longo do CTB, a gente vai encontrar em diversos dispositivos a marcaçãozinha lá, conforme dispuser o CONTRAN, conforme norma regulamentada o CONTRAN. Então, houve uma delegação legislativa do Poder Legislativo para o CONTRAN, que é um órgão do Poder Executivo, fazer essa regulamentação. O próprio Judiciário, o próprio STF, no julgamento da ADIM 2998, se pronunciou no sentido que é incabível, é impossível ao nosso legislativo, nosso Congresso Nacional, Câmara e Senado, trazer todas as particularidades. Eu preciso de um órgão técnico e aí o CONTRAN vai se utilizar das câmaras temáticas, que são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, para então subsidiar todo essa regulamentação. Então é o CONTRAN quem cabe fazer essa regulamentação por meio de suas resoluções e deliberações. E também as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, gabarito da questão fica por conta da letra D, Conselho Nacional de Trânsito. Show? Muito bem. Quinta questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito o seguinte órgão. Galera, essa questão aí, ela pode ser o que alguns chamam de pegadinha. Por quê? Porque na letra da lei eu tenho uma situação e quando eu olho para a realidade do dia a dia na prática, eu vejo outra. Quer ver? Guarda Municipal, GMF aí está representando Guarda Municipal de Fortaleza. A GMF, dentro da realidade da fiscalização do trânsito em Fortaleza, é um órgão fiscalizador. A GMF, ela fiscaliza o trânsito, não só de Fortaleza, mas várias guardas municipais espalhadas pelo Brasil executam a fiscalização de trânsito. Aí a grande pergunta: a guarda municipal não faz parte do sistema? E aí pode gerar uma dúvida cruel, né? Pô, como é que não faz parte do sistema e fiscaliza? Mas é isso mesmo. Não está listada lá no artigo 7º do CTB como órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito. A GMF não está listada no CTB. E como é que ela consegue fiscalizar? Por força do Estatuto Geral da Guarda. Lei 13.022. Ela trouxe uma competência, é uma lei ordinária, de mesma hierarquia do CTB, e trouxe essa competência, atribuindo às guardas municipais a possibilidade de fiscalizar o trânsito. Claro que naquelas cidades onde já existe órgão de trânsito, a guarda municipal ela vai por meio de convênio, e é o que acontece em Fortaleza. A guarda municipal tem um convênio com a AMC, que é o órgão, a entidade executiva de trânsito municipal, e dessa forma há a fiscalização. Nós tivemos, na última alteração do CP, Lei 14.599, no projeto de lei de conversão, né, originado da medida provisória 1153, uma tentativa de impedir a realização desses convênios com os órgãos que não estavam elencados no CTB. E esse artigo ele foi vetado no momento da sanção presidencial. Então, o presidente vetou esse dispositivo, de modo que o entendimento jurídico que nós temos hoje, conforme a análise do próprio STF, é de que é possível, sim, das guardas municipais fiscalizarem o trânsito. Então, na literalidade da lei, no CTB, ela ainda não consta e é o gabarito da questão, a letra C. A GM, Guarda Municipal, GMC, Guarda Civil Municipal, GCM, nomenclaturas elas variam um pouco, mas as guardas municipais elas não estão listadas no CTB. Ela está presente na resolução 811, que fala da municipalização, também está presente no Manual Brasileiro de Fiscalização, resolução 985. Isso por força de entendimentos jurídicos, tá bom? Próprio STF. Sexta, de acordo com o CTB, o Conselho Nacional de Trânsito possui em sua composição um representante de cada um dos seguintes ministérios, exceto, ora, já com a nova estrutura do atual governo, nós temos então 12 ministérios compondo o Conselho Nacional de Trânsito. Então, o CONTRAN, os conselheiros são os próprios ministros de Estado. Ou, caso não possam comparecer, eles podem se fazer substituir por representantes. Né? Temos essas regras lá dentro do próprio CTB. Então, dos ministérios que ali estão listados, o que é que eu não vejo, né, como composição do CONTRAN? O Ministério do Exército.
O Ministério do Exército, ele não aparece na composição do CONTRAN. A gente fez até um mnemônicozinho, "já sei me defender das relações ciumentas", e aí dessa frasezinha a gente consegue extrair todos os ministérios componentes do CONTRAN, né. Justiça, agropecuária, e aí vai, saúde, educação, meio ambiente, indústria, ciência e tecnologia, mobilidade urbana, transportes, que é quem preside, segurança pública, são 12, tá bom? Lembra do mnemônicozinho, já sei me defender das relações ciumentas, Ministério das Relações Exteriores, e você vai ter facilmente lembrando todos esses ministérios, tá? E o que não está é exatamente o do Exército. Gabarito da 6, letra B. Questão de número 7. Uma das ferramentas do Sistema Nacional de Trânsito é a criação de câmaras temáticas. Sobre as câmaras temáticas, analise as afirmativas e assinale a incorreta. É competência do CONTRAN criar as câmaras temáticas? Positivo. As câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Então, o CONTRAN, como é o órgão regulamentador, ele faz a criação dessas câmaras temáticas. Nós temos hoje 6 câmaras temáticas para dar apoio, divididas por eixos temáticos. Letra B. As câmaras temáticas podem possuir em sua composição especialistas, representantes de diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito. Positivo. Inclusive, eu estou compondo, na atual gestão, a Câmara Temática de Educação. Estou lá como representante de órgão de trânsito. Letra C. As câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Exatamente. Então surge a necessidade de regulamentar um determinado tema. A gente sabe que as resoluções elas devem ser precedidas de consulta pública. Então, a gente tem um trabalho inicial que ele é feito pela Câmara, passa pela consulta pública e depois é apanhado todas essas contribuições, o que é que pode ser aproveitado, o que é que tem de inovador, o que é que tem de sugestão interessante. Então trabalha-se um projeto, uma minuta de resolução e depois se submete à apreciação do conselho. A Câmara não decide, ela apenas diz: "Ó, eu tenho essa matéria aqui, eu tenho essas considerações", e aí quem decide é o conselho reunido. Beleza? E o item D diz que cada câmara é constituída exclusivamente por especialistas, representantes de órgãos e entidades? Não. Eu tenho representantes de órgãos e entidades executivos, tanto da União, dos estados, do DF, dos municípios, mas eu também tenho representantes de diversos segmentos da sociedade. Eu estou representando o órgão de trânsito, órgãos municipais da região Nordeste. Mas eu tenho representantes do Sistema S, SESC-SENAC, eu tenho representantes da FENEALTO e vários organismos, organizações civis, não governamentais, ONGs. Então, tudo que é relacionado ao trânsito, a gente tem representação. Então, a incorreta é exatamente a letra D, porque quando ele fala que cada Câmara é constituída exclusivamente por especialistas, representantes de órgãos e entidades, não. Também, mas não apenas de órgãos e entidades. Então, o gabarito da 7 fica por conta da letra D. Beleza? Questão de número 8. De acordo com o CTB, analisa as afirmativas a seguir. É competência das JARes julgar recursos interpostos pelos infratores? Perfeito. A JARe tem essa função, receber esses recursos e analisar se tem procedência ou não. É competência do CONTRAN estabelecer as diretrizes do regimento das JARes? Exato. O CONTRAN, então, por meio de resolução, ele estabeleceu as diretrizes gerais, para o regimento das JARes e claro que cada JARe vai ter a sua lei, vai ter o seu regimento interno, que deve ser balizado pela regulamentação do CONTRAN. O item 3 diz que compete à PRF realizar o patrulhamento ostensivo no âmbito das rodovias e estradas federais e estaduais. Opa, e estaduais não. A PRF tem competência federal, tá bom? A nível estadual, das rodovias estaduais, quase que geralmente eu vou ter aí as polícias rodoviárias estaduais.
atuando aí conforme o convênio firmado com os DETRANs ou os DRs. E o item 4 diz que a competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Perfeito, isso é competência dos órgãos municipais, as famosas zonas azuis, e isso está lá no artigo 24, perfeito? E essa regulamentação, ela vem por meio de sinalização. Então o que é que está correto? O item 1, o item 2 e o item 4, gabarito da questão, com a letra C, tá bom? 1, 2 e 4. Questão de número 9. Não constitui forma de integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito. A gente sabe que o Código de 97 trouxe o Instituto da Municipalização. E isso é a entrada do município como responsável pela gestão do trânsito dentro ali da sua área, dentro da sua seus limites. O município passou a ter responsabilidades, não apenas o Estado. O Estado tem outras responsabilidades, mas o município tem suas próprias responsabilidades. Então, não só na fiscalização, mas também na educação e também na engenharia. Então, o município ele adentra o Sistema Nacional de Trânsito com a criação de um órgão próprio, perfeito. O gestor, ele decide então, eh, criar ali as regras para conter o avanço da impunidade, das infrações, trazer segurança viária para o seu município. Então ele decide criar um órgão de trânsito próprio dentro da sua estrutura. Pode ser um Demutran, pode ser uma autarquia, pode estar vinculado a uma secretaria, pode ser algo independente. Então ele decide. Isso é uma forma, beleza. Diretamente pela prefeitura, isso foi uma novidade. Às vezes o prefeito ele não quer criar o órgão, mas ele quer se integrar ao sistema. Pode diretamente pela prefeitura? Pode. Ele se integra ao SNT, faz essa adesão e ainda que não tenha um órgão próprio, ele pode realizar convênio com outros órgãos, com a polícia militar, com o DETRAN, com o órgão de trânsito de uma cidade vizinha. Ele pode realizar convênio? Pode, sim. Ele entra, faz convênio diretamente pela prefeitura ou com órgão próprio. Novidade, criação de consórcio também é uma possibilidade. Municípios se juntam, criam uma estrutura independente própria e a gente vai ter também aí o auxílio da legislação dos consórcios públicos. O que não é necessário e não constitui forma de integração do município ao sistema é a aprovação de lei municipal. É quase sempre certo que quando o município decide integrar, principalmente quando ele cria um órgão próprio, essa criação do órgão próprio ela advém de uma lei. Mas a lei municipal, ela não é a forma de integração. Não é criando uma lei que se integra, porque se a lei for criada, ela não tem aplicabilidade sozinha. O município precisa se dirigir à Secretaria Nacional de Trânsito, o gestor precisa fazer o atendimento dos requisitos da Secretaria Nacional de Trânsito. Só integra o Sistema Nacional de Trânsito se houver, então, essa ida à Secretaria Nacional de Trânsito. A lei municipal sozinha não tem esse condão. Então, por isso que o gabarito da 9 é a letra E. Não constitui forma de integração, aprovação de lei municipal. Questão de número 10. Constitui competência dos agentes de trânsito. Ora, a gente tem o agente da autoridade de trânsito e a gente tem a espécie agente de trânsito, que é aquele ocupante de um cargo específico de agente de trânsito. Então, o agente de trânsito, com a inclusão dos agentes na Constituição, lá no parágrafo 10 do artigo 144, no capítulo da segurança pública, a gente tem, somando todo esse conjunto de responsabilidades, uma definição lá no anexo 1 do CTB, que é de leitura obrigatória, que cabe aos agentes de trânsito a realização do que nós chamamos de patrulhamento viário, tá certo? O patrulhamento inicialmente era a competência da PRF, inclusive foi revogado. A PRF agora tem o que nós chamamos de patrulhamento ostensivo. Patrulhamento viário é competência dos agentes de trânsito
E o policiamento ostensivo é a competência da polícia militar. O gabarito da questão número 10 fica por conta da letra C.